o investidor pessoa física consegue, né, diferenciar todos esses riscos relacionados à estruturação de CRI, CRAs, enfim. Praticamente possível, né, mas inviável, né, para o investidor comum, vamos dizer assim. Eu vou dizer que é até impossível, tá, Max? Uhum. Porque o que acontece é o seguinte, vamos dizer, né, que um fundo de uma determinada asset queira vender um CRI que ele estruturou para outra asset. Vão ser 2 meses, 3 meses para o comprador tentar entender o que é aquele CRI, como ele foi estruturado, quais foram as garantias, ele fazer a diligência dele e entender o que é aquele papel. Uhum. Então, pelo nível de complexidade, né, eu digo que é alta alfaiataria, né? Uhum. O CRI. Ele exige um nível de conhecimento muito específico. E um vestido que fica bem numa mulher que tem um corpo assim, às vezes não fica bem numa outra mulher que tem um corpo parecido, mas não é bem igual. Uhum. Ou uma calça que fica bem no homem, talvez não fique tão bem no outro homem, que tem um corpo um pouco diferente. Uhum. Porque foi feito sob medida. Sobre um alfaiate de alta complexidade técnica, que vai fazer muito específico. Então, eu te diria, tá? Que nesse caso, uma pessoa física, para ela conseguir ter tempo de ler um termo de securitização de 300 páginas, tem que ter uma disposição, né? Tem que ter uma disposição, pode montar um robô, seja onde for, com inteligência artificial, mas não vai ter experiência, não vai ter os casos para poder entender como que deve ser olhado aquilo ali. Então, a não ser que seja um caso muito óbvio, assim, né? Tipo, sei lá, um CRI do Iguatemi, Shopping Iguatemi. Ainda assim, tem as questões operacionais, tem as questões das garantias, se foram bem registradas. Então, eu tenho dito, assim, né, que são títulos que deveriam ser comprados por pessoa física através de uma estrutura. Uhum. E a pessoa física ela vai receber um prêmio bom ainda por isso. Porque ela vai deixar algum percentual ali no caminho, seja de gestão, de administração, ou pagar uma carteira recomendada por mês de CRIs ou de debentures, mas ela vai ter, assim, a consciência tranquila que ela não vai ter que gastar tempo dela no final de semana ou durante a semana, que seria para a família, né, ou seria para ela aproveitar aqueles recursos, para poder ficar tranquila que tem alguém olhando para ela. Isso tudo a gente não está nem falando sobre o risco de crédito. Não entramos nessa parte. Não entramos nessa parte, exato. Que tem outro nível de complexidade. Professor Baroni, eu pessoalmente sempre me coloco de maneira clara que a gente não está aqui no papel de vendedor de fundos imobiliários, né? A gente é analista, a gente muitas vezes traz informações factuais, né? Agora, dentro dessa nossa discussão e dos pontos levantados pelo Felipe, né, me parece assim que para o investidor que não quer se envolver, imergir, né, no detalhe de termos de securitização, enfim, entendimento de toda a estrutura de uma operação específica, seja CRI, CRA, o que quer que seja, parece que é mais vantajoso, né, se expor a essas operações via FIIs de papel, né, que além de tudo, né, tem uma gestão profissional, né, que numa eventualidade, qualquer problema, como o que a gente está discutindo, né, vai defender o melhor interesse dos investidores, dos cotistas, e mais do que isso, também ter acesso a uma carteira com risco de crédito já mais pulverizado. É por aí? É exatamente por aí. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Um investidor que resolve aí, ir atrás de comprar CRIs diretamente, com muito esforço, talvez ele vai ter ali seus 10, 15, 20 CRIs, pode até ter mais, mas isso vai ficando inviável para ele, até a nível de controle, né? A partir do momento que ele resolve ter 5, 6 fundos de papel, sendo que cada um fundo de papel pode carregar aí entre 30, 40, até em alguns casos 100 operações, então vamos pular 50, 60 operações de média, você vai ter 300, 400 operações indiretamente, então isso por si só é muito mais prático. E normalmente as operações que chegam nas plataformas, normalmente os spreads são até menores, porque existe ali as intermediações também. Então, às vezes o CRI ele se torna mais vantajoso pela relação risco-retorno. Ele acaba carregando, às vezes, menos riscos e mais retorno. Esse é um ponto. Mais liquidez, nem todos os CRIs vão ter liquidez. Agora, o ponto que o Felipe não colocou que eu queria trazer, eu tenho certeza que ele vai concordar comigo, que é um risco que eu diria quase que oculto, que é o seguinte:
E se esse CRI tiver algum problema e você precisar aprovar alguma coisa importante numa assembleia, os CRIs que estão com muitos proprietários, com muitos crisistas, o termo é meio feio, mas é esse mesmo, às vezes ele não consegue aprovar alguma coisa. Então você tem um risco oculto muito grande de você ter um problema no CRI e quando precisar aprovar alguma coisa numa assembleia, você vai buscando esses investidores totalmente pulverizados Brasil afora, mundo afora, e não consegue formar ali um bloco para aprovar alguma coisa relevante. Quando você tem esses club deals, né, esses grupos de gestores que quando não tomam a operação sozinha, mas entram ali majoritários, 2, 3 fundos, isso para nós como cotistas finais é muito vantajoso, mas muito vantajoso. Talvez a gente só vai exercer essa vantagem quando tivermos algum problema, mas é sim uma vantagem oculta, da mesma forma que é um risco oculto você se expor diretamente sem saber deste detalhe que é muito, muito importante. Às vezes a gente vê investidores assim, quando você fala tomar um risco corporativo de uma empresa listada de primeiríssima linha, talvez isso nunca vai ser necessário. Mas às vezes a gente vê alguém comprando um CRI residencial, de um loteamento, alguma coisa, expondo-se diretamente a esse risco, que eventualmente pode ser bem mais complexo do que ele imagina, caso ele precise não só da liquidez da operação, como também de alguma mudança estrutural no CRI. Afinal de contas, um CRI ele dura 5, 10, 15 anos, às vezes até mais, e é normal ao longo da vida ali do CRI, em alguns momentos você ter algumas assembleias que exijam alguma alteração, até para ajustar essa alfaiataria, né? Afinal, pegando o exemplo do Felipe, né? Você vai no alfaiate e faz ali o terno perfeito para você hoje. Daqui 3, 4 anos, né? Você pode voltar lá para fazer algum ajuste, né? Afinal de contas, o nosso corpo também muda um pouquinho com o tempo, e de repente esses ajustes são importantes para dar mais uma sobrevida para esse terno. A mesma coisa é um CRI. Ele nasce de um jeito e lá no final pode ser que ele passou por alguns ajustes aí da alfaiataria. Felipe, fique à vontade de complementar a fala do professor, mas eu já queria puxar o gancho, já que a gente está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, né, se casos, claro que a gente ainda vai ter que apurar esses fatos, enfim, a gente ainda está no campo aqui hipotético, né? Mas casos como esse que a gente está citando, eles podem acelerar mudanças regulatórias junto à CVM para aumentar a transparência, se é que é o caso? Né? E mais do que isso, o que você acha assim, que pode ainda ser melhorado, aprimorado no mercado de securitização, ou enfim, a gente já está bastante evoluído em relação a isso? Bom, a minha visão é que se aconteceu o que aconteceu, né, o que supostamente ainda está sendo averiguado, foi em desrespeito ao contrato privado e à regulação. Então, a regulação e os contratos privados já estão sendo bem confeccionados. Uhum. Vamos dizer, usar essa palavra. Mas tem algumas coisas assim que eu vejo que pode ser aprimorado como boas práticas do mercado, né? Um dos fatos que a gente pode trazer à tona, por exemplo, né? Por vezes, tá? Não vou dizer que é o momento agora, mas por vezes, em alguns momentos do mercado, quando entra-se numa competição entre os prestadores de serviço, pode ser que eles abaixem muito o preço para poder pegar alguma operação. Uhum. E quando acontece esse efeito, pode ser que aquele prestador de serviço ele fique com um fluxo de caixa muito apertado para fazer aquela atividade. Então, tá também no papel dos fundos de investimento ter uma régua mínima para a contratação, sabendo que é necessário que aquela empresa tenha uma estrutura. É óbvio que a gente quer extrair o máximo de suco de uma laranja. E a gente vai espremer até onde der para tirar todo o suco dela. Mas tem que deixar, pelo menos, as sementes para poder brotar outra árvore, né? Então, vamos dizer assim, é um olhar, né? É um olhar, vamos dizer assim, e que é uma coisa fina que eu estou falando, porque eu sei que tem gestores que fazem isso. Uhum. Eu só trabalho com tal e tal casa e eu pago tanto para ela poder ter o lucro dela, poder pagar dividendos para os seus acionistas e pagar bem seus funcionários. Eu sei que tem muitas casas que trabalham desse jeito, mas tem outras que esmagam muito, né? Espremem muito, tiram todo o suco, sabe, não deixa nem a casca, usa tudo, né? Então tem essa possibilidade de ter uma valorização, pagar melhor os prestadores de serviço, porque tem um aspecto que eu não trouxe, que é o agente fiduciário. Quem seria, vamos dizer assim, responsável pela regulação de verificar
se aquela transferência que foi feita de uma conta para outra, supostamente, de uma conta para outra, se estava em acordo com o termo de securitização, é um agente fiduciário, mas ele depende, a palavra que eu uso é que ele é refém das informações que a securitizadora lhe presta. De tal maneira que fica um pouco difícil dele ter uma capacidade conclusiva de realização ou não das obrigações da securitizadora. Então, mas não tem como ser de outro jeito, porque a emissora é a securitizadora. A lei já rege desse jeito, então teria que mudar a lei. A gente tem tanta coisa para mudar no Brasil, acho que esse não vai estar nem na fila. Então, então a gente vamos olhar para o que é possível de ser feito. Já tem tantas tecnologias, a gente está entrando num momento mundial, né? Não é só no Brasil, embora o Brasil seja um dos mais que mais usam as tecnologias que já estão disponíveis como inteligência artificial, mas está no momento de entrada de blockchain, está no momento de entrada de smart contracts, como instrumentos e ferramentas que são completamente úteis à securitização. Então, um termo muito utilizado é a tokenização. O que é a tokenização se não pegar um ativo ilíquido e transformar num ativo líquido? É justamente o processo de securitização. Só que fazer uma tokenização de um PDF ou de um pedaço de sulfite é muito diferente de utilizar o blockchain na cadeia inteira do processo de uma finança estruturada ou ainda de um CRI ou de um fundo imobiliário. A gente vai chegar nesse momento em que todas as contas estão fazendo uma previsão aqui, tá? Daqui talvez 2, 3 anos já vão existir CRIs e fundos imobiliários que, para poder fazer a transferência de uma conta para outra, vai ser verificado se isso está de acordo com o termo de securitização. Então não vai ser possível fazer aquela transação, porque vai ter ali um gatilho de verificação. E a gente vai chegar nesse momento. Então, estão entrando tecnologias emergentes para poder apoiar e evitar. Mas onde tem ser humano, se tiver má fé, ele vai ser mais criativo que a máquina e que a tecnologia e vai conseguir burlar. Então, tem a questão humana, que ainda somos seres falhos, ainda somos seres, né, em evolução, melhorando, mas, às vezes, por vezes, né, está sujeito a alguma falha. Então, é possível, eu vejo, tá, um mercado muito mais seguro daqui para frente para todos os investimentos. Estamos, talvez mais um ano, saia o Drex, o Real Digital. Isso vai acelerar muito todos esses processos e vai dar mais segurança. Mas a gente tem que lembrar que tem seres humanos que estão colocando o código lá. Então, às vezes o código também não está 100%. Né? Então, eu vejo que regulatoriamente não há nada a ser feito, só ter esse olhar, né, para os prestadores de serviço e que daqui a pouco a tecnologia vai tomar de conta de bastante coisa que o pessoal faz hoje. Perfeito. Professor Baroni, queria também colher as suas palavras finais. Tá, eu vou concluir aqui rapidinho, passando por alguns pontos que eu acho que são pertinentes. Primeiro, o CRI e CRA não tem fundo garantidor de crédito, tá? Então, por que ele não tem? Porque ele já tem as suas próprias estruturas de garantia, assim como um fundo imobiliário. Então, não faz sentido você preferir um em detrimento de outro, mas são operações diferentes. Então, isso não é que adiciona mais risco, isso adiciona mais prêmio de alguma forma. Sim, adiciona mais risco, de certa forma sim, mas adiciona prêmio de risco também para isso. Então, dizer que se tivesse fundo garantidor de crédito, esse problema estaria resolvido. Não, são coisas bem diferentes, esse é um ponto importante, tá? Eu acho que o Felipe falou muito bem essa questão de securitizadoras, e as securitizadoras são, no final do dia, uns gestores só que de recebíveis, são gestores que atuam numa parte específica ali da cadeia de crédito. Então, obviamente, elas vêm melhorando também bastante com o tempo, mas é um processo dia a dia, né? E como eu falei, é um prestador de serviço que amanhã pode ser trocado, um prestador de serviço que amanhã pode ser comprado por outro e, de repente, melhorar a sua governança, da mesma forma como a gente vê em bancos, em empresas como um todo. Então, isso é muito importante de trazer. Outra questão aqui que eu acho que é fundamental é que fica parecendo que as operações vão quebrar. Né? Quando uma operação ela tem ali acesso à questão dos fundos de reserva, que são 3 parcelas, não são 4, são 5, tudo. No final das contas, é que o direcionamento desse recurso, ao invés de supostamente ir para um ativo líquido, ele foi para um ativo mais ilíquido que carrega outros riscos. Então, por pior que seja a conclusão desta história,
é importante a gente trazer luz aqui que nós estamos falando de uma alocação de recursos de fundos de reserva e não especificamente de uma falência completa da operação, ou seja, aquele CRI vai ficar inadimplente por causa disso. São coisas completamente diferentes. É muito importante trazer isso à luz aqui do tema, para a gente não confundir que uma suposta alocação não adequada dos recursos de um fundo de reserva não dialoga com a adimplência ou não da operação. São coisas muito diferentes, só para ficar claro. E aí eu concluo, mais uma vez agradeço aqui o Felipe, a participação do Marcos, todo o time técnico, e vamos em frente, um dia de cada vez, e vamos aprendendo sempre com o mercado. Afinal, ele nos ensina todos os dias, né?